Opa, vamos revisar um pouco mais o conteúdo de biologia? A aula de hoje, gente, é sobre mutações. Aula super interessante. Chave e resumo sobre mutações. Vem revisar a biologia comigo agora. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, o canal de apoio aos seus estudos, e aqui a gente vai tendo aulas teóricas de biologia, resolução de questões, lives. Nosso canal é repleto de novidades para vocês e toda semana a gente tem postagem de conteúdo novo, tá certo? Nessa sequência de aulas teóricas que a gente está aprontando aqui para vocês, pessoal, eu trouxe hoje um tópico super importante, tópico de mutações. Eu montei aqui para vocês, ó, nesse quadro, gente, eu montei aqui para vocês uma chave resumo a respeito das mutações que a gente estuda no ensino médio, tá? Eu queria que você, aluno, lembrasse o seguinte: a palavra mutação, ela vem de mudança, de modificação. Quando aconteceu uma mutação, tá, gente, é porque houve uma modificação no material genético do organismo. Essas mutações, elas em geral são aleatórias, mas existem fatores que predispõem à ocorrência de mutações, tá certo? As mutações nem sempre vão trazer algo ruim para uma população. É possível que a mutação traga uma característica nova que seja favorável à adaptação. É possível que a mutação traga uma característica ruim. Lembre-se, todo câncer resulta de uma mutação que afeta o ciclo celular, que modifica aquele tecido, né? E existem mutações que são neutras. Existem mutações que não influenciam na adaptação do organismo, tá certo? Então nem sempre vai ser uma coisa ruim, é possível que seja algo favorável. Lembre-se que as mutações, elas são fontes primárias de variabilidade, em especial quando a gente fala em mutação gênica. As mutações, elas podem trazer uma característica nova ao longo do processo evolutivo, tá bom? Gente, quando a gente vai estudar mutações no ensino médio, a gente tem essa pequena divisão que a gente usa, ó. As mutações, elas podem ser cromossômicas ou podem ser gênicas. A diferença, tá, gente, é que mutação cromossômica afeta mais de um gene ao mesmo tempo. Ela pode alterar ou o número ou a estrutura de cromossomos de uma determinada espécie, de um determinado organismo. Se a mutação for gênica, ela também pode ser chamada de mutação pontual. Essa mutação afeta apenas um gene. As que mais caem em provas, tá, gente, são as mutações cromossômicas numéricas. As aneuploidias, essas são as mais frequentes em provas de vestibulares, tá? Então essas aí é que geralmente os alunos têm que revisar mais. Então, quando a mutação for cromossômica e numérica, ela normalmente resulta, tá, gente, de algum erro de divisão celular. É o que a gente costuma chamar de não disjunção celular. Não disjunção cromossômica. É o que a gente geralmente chama de não disjunção cromossômica. Beleza? A não disjunção cromossômica, gente, seria uma não separação dos cromossomos durante a divisão celular. Lembra quando a gente está estudando mitose? Quando a gente está estudando meiose, a gente fala sobre separação de cromátides irmãs, separação de cromossomos homólogos. Pois bem, vai acontecer um erro nessa separação. E isso vai culminar, né, com a formação de células gaméticas, muitas vezes, com o número de cromossomos alterado da espécie. Aí isso vai proporcionar as famosas mutações cromossômicas numéricas. As mutações cromossômicas numéricas podem ser divididas em dois grupos, ó. As euploidias, quando há uma alteração na carga N completa da espécie. Por exemplo, o ser humano, ele é diploide. Se acontecer uma euploidia, vai se formar um indivíduo triploide. Isso é letal em humanos, tá, gente? Mas existe a possibilidade de acontecer a formação de um ser humano com um lote N completo a mais. Ao invés de ele nascer com 46 cromossomos, ele vai nascer com 69, 23 a mais, tá? Ao invés de ter os cromossomos homólogos aos pares, as células diploides vão ter cromossomos homólogos 3 a 3. Então isso caracteriza uma euploidia. E qual a diferença da euploidia para a aneuploidia, que é a outra modalidade de mutação cromossômica numérica? A aneuploidia varia poucos cromossomos, para mais ou para menos, tá? Poucos cromossomos vão ser variados. Na maioria das vezes é um só, para mais ou para menos. E na maioria das vezes é um só para mais, viu? Vou citar exemplos para vocês daqui a pouco.
As aneuploidias elas podem ser autossômicas, se elas envolverem cromossomos autossomos, como é o caso da mais famosa dessas autossômicas, que é a síndrome de Down, a famosa trissomia do 21. O paciente, ao invés de nascer com 46 cromossomos, nasce com 47 cromossomos, um a mais no par de número 21. Tá? Então a síndrome de Down ela é classificada como ela resulta de uma mutação cromossômica numérica do tipo aneuploidia autossômica, porque envolve cromossomo autossomo. As aneuploidias elas podem ser sexuais também, se afetarem cromossomos sexuais. Como é o caso de uma monossomia, a única que a gente estuda no ensino médio, né? Que é a síndrome de Turner. A mulher, ela é 45x0, tem um cromossomo a menos, né? Que é um cromossomo sexual, por isso que é uma aneuploidia sexual. E existem aneuploidias do tipo trissomias sexuais também famosas, como a superfêmea, né, que é o triplo X, a mulher nasce 47XXX. E existe também síndrome de Klinefelter, que também é muito comum e aparece bastante em questões, onde o paciente é 47XXY. É um indivíduo sexo masculino, mas tem síndrome de Klinefelter. Então, as aneuploidias elas podem ser nulissomias, se desaparecer um par completo, isso aqui é letal em humanos. Monossomia, se tiver um cromossomo a menos. Polissomia, se tiver cromossomo a mais comum é a trissomia, que tem um cromossomo a mais. Ao invés de ter um par de cromossomos ali, vão aparecer 3 cromossomos em um determinado par desses cromossomos, né? Então, ao invés de 2, aparecem 3. Como a gente acabou de citar alguns exemplos. Além das mutações cromossômicas numéricas, gente, existem também as mutações cromossômicas do tipo estruturais. Quando a mutação cromossômica ela for estrutural, aí vai ter uma modificação da estrutura do cromossomo. Tá certo? Como assim? Olha, temos aqui algumas modalidades para vocês. Eu vim para o lado de cá para ver se fica mais fácil de mostrar para vocês. Ó. A mutação cromossômica estrutural, se ela for por deleção, um pedaço do cromossomo vai desaparecer. Gente, lembra? Deleção, você lembra de delete. Você clica no delete lá, você apaga. Então, na deleção, a gente tem mutação cromossômica estrutural, tá? Na inversão, gente, a gente vai evidenciar a inversão da sequência de alguns genes. Então, você tem lá os genes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí quando acontecer a inversão, aí fica 1, 2, 3, 4, 5, 10, 9, 8, 7, entendeu? Então termina trazendo uma sequência invertida. Aqui, geralmente, para você identificar essas aqui, a questão vai ter que te mostrar o cromossomo antes e o cromossomo depois, com a sequência de genes, para que você consiga fazer essa identificação. Tá joia? As mutações cromossômicas estruturais do tipo duplicação, alguns genes vão aparecer duplicados aí no caso. A translocação, quando tiver troca de fragmentos entre cromossomos que não são homólogos. Lembrando, tá, gente? Essa translocação aqui, os cromossomos eles devem ser cromossomos não homólogos. Porque se a troca for entre cromossomos homólogos, aí nesse caso vai estar acontecendo uma permutação, o crossover, que é algo muito comum, inclusive, de acontecer durante a meiose, né? Meiose 1 especificamente. Então, essas aqui são as mutações cromossômicas, né? As numéricas e as estruturais. Numérica se alterar o número de cromossomos e estrutural se alterar a estrutura em si do cromossomo, né? Aqui a gente tem as mutações gênicas, também chamadas de mutações do tipo pontuais. Alteram somente um gene, tá? Aí pode ser, ó, por substituição de base. Aí você tem lá uma sequência de bases nitrogenadas. Isso aqui também pode se chamar substituição de nucleotídeo. Aí um nucleotídeo sai e entra outro diferente. Essas mutações aqui, elas acontecem mais comumente por erro de replicação. Então, na hora da replicação do DNA, quando o DNA vai duplicar, acontece um erro. Aí pode ser que um nucleotídeo seja substituído por outro diferente. É possível que tenha a deleção de um nucleotídeo, ele desapareça, ele apague. E é possível que tenha a adição de um novo nucleotídeo. Lembrando que a deleção de uma base e a adição de uma nova base vai fazer com que altere dali para frente todos os códons que vêm por diante. Então isso pode alterar toda a estrutura do gene. Essas mutações gênicas ou pontuais geralmente afetam um gene só, podendo fazer produzir uma substância diferente ou podendo fazer com que aquela substância não seja mais produzida. Tá? Mutações gênicas, geralmente a gente estuda mais quando está falando a respeito de ácido nucleico. É bom ter uma boa noção de ácidos nucleicos para poder compreender bem
esse lance das mutações gênicas. Geralmente as questões vão te trazer um esqueminha para você visualizar o que é que alterou ali, vão trazer a tabela do código genético para você identificar essa mutação gênica, tá bom? Pois bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, onde eu trouxe um resumo para vocês, uma chave resumo sobre mutações, tópico importante de genética, que alguns livros trazem dentro da parte de ecologia também, evolução também, né? Que alguns livros trazem dentro da parte de evolução também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse resumão que a gente trabalhou com vocês agora. Grande abraço, até as próximas aulas, tá bom? Não esqueça de dar um like aí no nosso vídeo, de fazer um comentário, isso é sempre muito importante, compartilhar os nossos vídeos com seus amigos, tá bom? Me sigam nas redes sociais, @Jean Brito. Grande abraço e até a próxima aula.